Olá, vestibulandos e não vestibulandos! Estou iniciando hoje a nossa quarta aula sobre como atingir os 900 mais na redação do Enem. Então, se você ainda não assistiu a terceira aula, vai aparecer um card aqui na tela que irá guiar você até ela. Combinado? Então, vamos lá? O quarto passo é estruturar os dois desenvolvimentos do texto, que são os parágrafos 2 e 3 da redação. Na videoaula de hoje, irei mostrar a estrutura de um desenvolvimento. Nesse caso, irá valer para ambos. Os desenvolvimentos, por serem os parágrafos em que deve haver argumentos pertinentes para defender o ponto de vista explícito na introdução, a quantidade de linhas deve ser maior para cada parágrafo dos desenvolvimentos, sendo entre 7 a 8 no total. Em cada desenvolvimento, deve haver um total de 4 períodos para cada parágrafo, sendo o primeiro período voltado para o tópico frasal com a retomada da tese, o segundo período voltado para o repertório sociocultural, o terceiro para a produtividade e o quarto para o desfecho. Tendo essa estrutura em mente, iremos agora fazer uma análise detalhada de cada período para um maior entendimento. No primeiro período, ou seja, na primeira parte de cada desenvolvimento, deve haver o tópico frasal com retomada da tese, que nesse caso seriam os argumentos pertinentes ao tema da redação apresentados ainda na introdução. Para cada parágrafo de desenvolvimento, como havia mostrado na aula anterior, deve haver um argumento diferente. Para o primeiro desenvolvimento, o ideal é apresentar uma causa, e para o segundo, o ideal é apresentar uma consequência relacionadas ao tema. Ou seja, é o período em que resume o que será falado ao decorrer de cada parágrafo. O segundo período trata-se da citação de um repertório sociocultural que seja produtivo, pertinente ao tema e legitimado, ou seja, que demonstre ter uma ligação com o tema e, ao mesmo tempo, ao argumento citado no início do parágrafo. Ou seja, que defenda o ponto de vista da argumentação. Podem ser a citação de músicas, filmes, livros, séries, frases filosóficas, voz de autoria, a Constituição de 1988, entre várias outras formas de repertório sociocultural. O terceiro período é voltado para a produtividade do parágrafo, ou seja, é nesse período que irá ser relacionado o tema ao argumento do início do parágrafo, demonstrando que compreendeu o tema proposto para a redação. Nesse período, vale utilizar palavras contidas na temática proposta para torná-lo ainda mais produtivo. Já o quarto e último período é voltado para o desfecho do parágrafo. O desfecho pode ser de 3 maneiras distintas, como por exemplo, desfecho crítico, que é quando se pode dar uma opinião referente à problemática do tema, como por exemplo, é inaceitável que tal cenário continue a perdurar, ou é inadmissível que tal fato continue presente nos dias atuais. É também o tipo de desfecho que mais aparece nas redações nota 1000. Desfecho reflexivo, que é quando há a possibilidade de fazer um resumo do que se foi falado no parágrafo de cada desenvolvimento. E o desfecho conclusivo, sendo mais indicado para o parágrafo de conclusão, podendo ser utilizadas frases como: desse modo, é inadmissível que tal cenário continue a perdurar. Se querem que eu faça uma análise de uma redação nota 1000 na sexta e última aula, apontando cada detalhe estudado na aula de hoje e nas anteriores, caprichem no like, pessoal, e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanharem os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Aqui encerramos a nossa quarta aula de redação. Nos vemos na nossa próxima aula, que terá como tema a estrutura do parágrafo de conclusão. Até lá!